Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando essa atividade promovida pela Associação de Docentes da Universidade Federal de Campina Grande. Eu sou José Irelânio Ataíde, estou na diretoria da ADUFCG como diretor-presidente, e nós vamos contar com a participação de dois importantes militantes aí do movimento docente brasileiro, para discutir o congelamento de salários e retirada de direitos, os ataques aos serviços e servidores públicos em meio à pandemia. Nós estamos vivendo um cenário de pandemia em que, em muitos locais do Brasil, praticamente há um isolamento total. A maioria das universidades suspenderam suas atividades acadêmicas e vivemos nesse cenário de pandemia com grandes ataques, né, aos direitos dos trabalhadores, de um modo geral, e aos servidores públicos, em especial, que são colocados como os vilões, né, para os problemas que o Estado brasileiro está enfrentando. Esse quadro se agrava com esse período aí do governo Bolsonaro, mas já vem de antes, né? Começa com a aprovação da emenda 95, que estabelece o teto dos gastos, que limita e reduz drasticamente os investimentos nas áreas sociais, enquanto mantém os recursos para o sistema da dívida. Se acentua com os cortes de recursos em defesa dos investimentos na educação e demais áreas sociais. Vivemos também a reforma da Previdência, a lei geral aí de terceirização, a reforma trabalhista. Então, medidas que vêm lá do governo Michel Temer, que vão se aprofundando no governo Bolsonaro, e mais recentemente, final da semana que passou, no sábado, teve a aprovação lá daquela lei complementar 39, né, de 2020, aquele projeto de lei, no Senado, que foi para a Câmara, e teve algumas modificações e retornou ao Senado. E essa lei traz entre as novidades, né, as maldades, o congelamento de salário do funcionalismo por 18 meses e uma série de outras medidas, né, que retira direitos, né, dos trabalhadores. Isso é esse cenário, né, que joga na conta ou nas costas dos trabalhadores o ônus de ter que dar conta daquilo que o Estado tem que priorizar no enfrentamento da pandemia. Então, nós vamos contar com a participação do professor Antônio Gonçalves, que é professor da Universidade Federal do Maranhão e presidente nacional do Andes, Sindicato Nacional. E o professor Paulo Rubens Santiago, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco. Então, pela ordem, primeiro vai falar o professor Antônio Gonçalves e, em seguida, o professor Rubens Santiago. Olá, boa tarde. Eu quero agradecer o convite feito pela ADUFCG, a pessoa do professor Irelânio. É uma grande satisfação estar aqui para a gente conversar um pouco sobre o que significam esses cortes que estão sendo anunciados, esses congelamentos de salários de servidores públicos. E agradecer também ao pessoal da técnica que está aqui na retaguarda, garantindo aí a qualidade da transmissão, e também ao professor Paulo Rubens, que estará comigo aqui nessa transmissão ao vivo. Eu gostaria de fazer, nessas minhas considerações iniciais, um breve resgate do que significou a Constituição de 1988, ainda do século passado, quando passou a estabelecer o regime jurídico único, né, como a forma
de contratação de servidores e servidoras públicos. Naquele momento, isso representava um avanço, porque o regime jurídico único estabeleceu uma forma isonômica de contratação a partir de um concurso público e também estabeleceu algumas regras para ser servidor público, desde o ponto de vista ético, de responsabilidade penal, enfim, uma série de garantias, um arcabouço para garantir que esses trabalhadores e trabalhadoras estivessem a serviço do Estado Nacional, não a serviço de determinados governos. E para se ter essa garantia, principalmente num período em que estávamos saindo de uma ditadura civil-militar, era importante garantir uma estabilidade, justamente para que, ao se trocar governo, não se reconfigurasse totalmente o quadro funcional. De certo modo, isso funciona, né, porque os servidores públicos, após um período probatório de 3 anos, adquirem uma estabilidade, mas essa estabilidade ela não é engessada, está sujeita a processo, a demissão, só que o processo ele não é tão célere, não é discricionário, tem que ter direito, tem que ser estabelecida uma sindicância, um processo administrativo, com amplo direito de defesa, até se levar a uma demissão de um servidor público. Também se estabeleceu que, além dessa estabilidade, que os servidores públicos teriam que ter dedicação exclusiva, não podiam ter outros vínculos, com algumas exceções, por óbvio, mas, de um modo geral, o servidor público é de dedicação exclusiva às ações voltadas ao Estado. E também que servidor público não tem FGTS, ou seja, uma série de restrições para poder ser servidor público e uma série de critérios para se garantir uma certa proteção a esses servidores para terem autonomia no desenvolvimento das suas ações e não sofrerem interferências políticas que pudessem levar a uma demissão. Isso, de certo modo, tem funcionado, porém, sucessivos governos buscam, através de cargos comissionados, aparelhar a máquina pública, né? Mas os servidores e servidoras nós temos resistido ao longo do tempo, mas o projeto que se deu a partir da Constituição foi de buscar desconstruir essa estrutura do Estado, né? Fazer uma reconfiguração, sempre com o argumento de que esse modo de funcionamento, de contratação de servidor público é muito pesado, né? Que servidor público acaba... tem afirmações horrorosas que eu não quero aqui reproduzi-las para não desqualificar esse debate, mas que depois que ganha estabilidade, não quer mais trabalhar, que não dá garantia de qualidade ao serviço público, ou seja, recai sobre os servidores públicos a má qualidade que muitos serviços públicos têm, o que é uma grande injustiça, porque o papel do servidor público é uma parte da garantia dos serviços. Mas somos nós, servidores públicos, que efetivamos as ações do Estado, que fazemos as ações do Estado chegarem até as pessoas, e do mesmo modo com que os anseios da população cheguem também até o Estado, até os governos. A gente está vendo isso agora, a falta que faz o investimento, por exemplo, em um sistema único de assistência social, que pudesse ter o mapeamento das nossas populações, inclusive das populações mais pauperizadas, a importância de ter um sistema único de saúde, com trabalhadores de carreira, que sejam capacitados ao longo do tempo, para fazer esses enfrentamentos, como nós estamos vendo aí em relação à pandemia. Então, é fundamental ter servidor público com a configuração que nós conseguimos, com muita luta, conquistar na Constituição de 88. Mas, de lá para cá, a tentativa de desmonte tem se dado com continuidades e descontinuidades, é certo. Passamos pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, em que muitas das carreiras foram extintas, e muitas das ações de servidores públicos foram terceirizadas para organizações sociais, OCIPs, fundações, né, buscando sempre flexibilizar as formas de contratação e fazendo comparações
por vezes, perversas entre ser servidor público e ser do regime da forma de contratação do CLT, né? Fazendo comparações de que servidor público chega a ganhar 90% ou 100% a mais do que na iniciativa privada para exercer a mesma função. É um erro, porque tem função que só servidor público faz, a iniciativa privada nem faz, né? E quando a gente faz a comparação, vamos trazer para o nosso campo da docência, quando a iniciativa privada faz, geralmente é com precarização, é professor horista, é professor que vai gravar uma aula para fazer uma videoaula com ensino à distância. É justamente isso que a gente tem que pensar. Qual o Estado que nós queremos? Né? E o que é que nós defendemos do Andes? É que nesse momento de pandemia, mais do que nunca, é fundamental o papel do Estado. É fundamental a valorização de serviços públicos. É fundamental, portanto, a valorização de servidores e servidoras públicos. É fundamental isso. Por que é fundamental? Porque, claramente, o mercado, né, os rentistas, eles não têm saída para a crise. Quem tem caminho a seguir, que deveria ter, é o Estado Nacional, né? Para garantir o quê? Para garantir que as pessoas que estão empregadas continuem empregadas, então tem que ter ações para garantir isso, para que as pessoas que estão na informalidade possam ter uma rede de proteção social, né, com distribuição da riqueza, para que os servidores e servidoras públicos possam ser valorizados, porque mais do que nunca tem muito a contribuir com as ações do Estado. Esse deveria ser o desafio nesse momento de pandemia, mas historicamente deveria ser dessa forma. Mas o que a gente vê é o seguinte, é que esse projeto de desmonte, ele encontra na pandemia uma oportunidade de fazer avançar o seu projeto original, que é neoliberal, que é o projeto de enxugar, entre aspas, a máquina pública, reduzir a quantidade de servidores públicos e encher a máquina pública de apoiadores políticos, ideólogos, terceirizações, contratações precarizadas, sem nenhum compromisso com a qualidade do serviço a ser prestado. E é importante também dizer que o Estado, ele não é garantidor apenas de serviços, mas de direitos, Então, direito à vida, direito à saúde, direito a uma educação de qualidade. Quem tem que fazer isso é o Estado Nacional, né? E essa garantia tem que ser, para ter qualidade, tem que ter servidor público, tem que ter que estruturam as ações do Estado, né? Não pode ser feita de qualquer forma. E as pessoas percebem isso, né, quando vai se deparar, às vezes, com serviços terceirizados, de trabalhadores mal remunerados, a qualidade cai muito. A gente pode observar a qualidade que tem as instituições de ensino superior públicas no Brasil. São altamente valorizadas, né? Por quê? Porque tem os melhores quadros de docentes, de técnicos, não é? Quem mais produz conhecimento científico, claro que em diálogo com os saberes populares. Isso se dá a partir das instituições de ensino superior, das outras instituições públicas. Obviamente que a de ensino superior tem dado uma grande contribuição nesse processo. Mas o desmonte do Estado, a reconfiguração, encontra, no momento de crise sanitária, uma oportunidade de fazer avançar a sua agenda, né? E aí faz isso, tanto a partir de medidas discricionárias, como a Instrução Normativa 28, por exemplo, que retirou o auxílio transporte, a insalubridade, a periculosidade, ainda mais neste momento em que a gente mais precisa para o sustento das nossas famílias. E aí isso dialoga com a forma da nossa carreira. A gente não tem uma única linha no contra-cheque, tem mais de uma linha no contra-cheque. A gente, servidor público federal, no âmbito dos docentes, tem o vencimento básico, que é pequeno, aí vem a retribuição por titulação, aí vem os outros penduricários, auxílio transporte, às vezes auxílio alimentação, adicional de insalubridade, periculosidade.
essas outras linhas, elas podem ser retiradas. Então, a Instrução Normativa 28 fez isso. Mas isso é pouco, porque eles querem mais. E aí veio o PLP 149, que era da Câmara, que queria, e também a PEC 10, era cortar salário de servidor. Se a gente observar o custo de um servidor do Executivo, é muito baixo. Tem distorções no serviço público? Tem. Onde é que está a maior distorção? São de servidores militares, não são os civis. O custo de um servidor militar comparado a um custo de um servidor do Executivo é 100 vezes maior. 100 vezes maior. Né? Essas distorções podem ser corrigidas, mas não generalizar o ataque a servidores públicos. Nós, do Executivo, estamos já há anos com salários congelados. Nós, docentes, há pequenos reajustes, só quando progride na carreira, e esse PLP 149 também propõe congelar as promoções. Aí vai para o Senado. Chega no Senado, o Senado diz assim, não, eu quero ter a palavra final, congela o PLP, arquiva o PLP 149 e publica outro, né? Põe em votação outro, que é o PLP 39 de 2020, esse que tem os mesmos critérios lá de congelamento de salários de servidor público até dezembro de 2021, congelamento de promoções, tudo que vai levar ao aumento de despesa congelado. Lembrando que nós já estamos, desde 2016, a partir do orçamento de 2017, submetidos à emenda constitucional 95. Só que o PLP 39 vai levar esse congelamento para todos os entes federados, da União, dos estados e municípios. Então, tem muitos estados e municípios que têm servidores sem carreira, sem remuneração, com salário baixíssimo. Isso vai estar tudo congelado. Imagina a desestruturação do serviço público com medidas como essa. E para encerrar minha intervenção inicial, dizer o seguinte, que nesse momento, a gente lutar contra o congelamento não é lutar por privilégios, é lutar por direitos. É lutar para que as ações do Estado cheguem até as pessoas. É entender que há outros mecanismos de financiamento que podem ser utilizados para a garantia de direitos, para salvar vidas, não é, para melhorar o atendimento do SUS. Imaginemos nós nessa pandemia sem o SUS, com todas as suas deficiências e sucateamento que tem sofrido ao longo do tempo. E que outras alternativas são essas? A gente está vendo aí o nosso povo sofrendo nas filas para receber aí os R$600 de auxílio emergencial. Para aprovar foi uma luta, para efetivar foi outra, exigiam CPF, uma série de burocratização para liberar esses recursos, colocando em risco a vida das pessoas. Nesse mesmo período, em 48 horas, o governo aumentou a liquidez dos bancos com quase 1,3 trilhão, né, de repasse para bancos. Então, só essa forma do Tesouro, essa generosidade em relação aos bancos, que lucram demais, já poderia evitar esse dano aos serviços e servidores públicos, já garantiria essa rede de proteção social, que ainda é pequena, tinha que garantir no mínimo um salário mínimo, né? E não só por 3 meses, mas o período que for necessário. Mas não. Temos um governo de extrema-direita, com traços protofascistas, que traz um retrocesso civilizatório enorme e que está a serviço dos estratos mais ricos da sociedade, né? Dessa elite. Então, mantém a remuneração da sobra de caixa dos bancos, mantém o pagamento dos juros da dívida pública,
Então, são todos mecanismos de transferência do fundo público para a iniciativa privada, essa transferência que não cessa, né, e quer colocar a culpa em nós, servidores e servidoras, e também nos trabalhadores e trabalhadoras que são contratados por CLT. Nós temos quase 50 milhões de pessoas na informalidade. Então, é um cenário muito difícil. Eu, ao longo dessa transmissão ao vivo, vou detalhar um pouco mais o que o ANDE Sindicato Nacional tem feito e tem apontado, que direção nós temos apontado para o enfrentamento dessa situação de desmonte do Estado, de congelamento de salário e progressão de servidores e servidoras públicos, que foi o PLP 39 de 2020, voltou para a Câmara, e lá se estabeleceu algumas exceções. Para a gente isso é insuficiente, não se pode comemorar como uma vitória, até porque não é garantia de reajuste algum, né? E a gente tem que excluir o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras, porque não somos nós que vamos pagar pela crise. Muito obrigado. Obrigado, professor Antônio Gonçalves. Agora vamos passar a palavra para o professor Paulo Rubens Santiago. Bem, vamos agora ouvir o professor Paulo Rubens Santiago. Está pronto? Agora. Então, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui com vocês nessa reflexão, cumprimentar o professor Antônio, nosso presidente do Andes. Nós estivemos juntos no congresso esse ano em São Paulo, professor José Irelânio. Eu praticamente sou de casa aí na Federal de Campina Grande, né? Vez por outra, a gente senta, se encontra, participa dos debates, como às vezes também, sobretudo quando o professor Marcelo Sitkovski presidiu a Associação dos Docentes da Federal da Paraíba, em João Pessoa. Nós estivemos lá discutindo aquela PEC 241, que terminou parindo a Emenda Constitucional 95, como também discutimos a reforma da Previdência, as políticas de ajuste fiscal. Então, é sempre bom a gente voltar a refletir acerca dessas questões. Eu quero, então, também agradecer a técnica que está por trás desse trabalho, porque sem equipe técnica a gente não consegue fazer esse diálogo de uma forma mais segura, né? Bem, eu tenho resgatado muito uma afirmação do professor Florestan Fernandes, que ele publicou já há 39 anos, em 1981, num pequeno livro intitulado O que é Revolução. O professor Florestan Fernandes, lá no meio desse livro, chama atenção para o seguinte: um diagnóstico errado leva a sacrifícios inúteis. Então, nós estamos o tempo todo nos vigiando acerca da nossa capacidade de fazermos o diagnóstico das crises ou da crise atual, mas, acima de tudo, tendo a preocupação de não ficarmos apenas na questão conjuntural, porque muito do que se está sofrendo hoje, do ponto de vista dos ataques ao serviço público, aos servidores públicos, o congelamento das suas carreiras, a suspensão do reajuste, que é uma norma constitucional anual para todo o serviço público, muitas dessas questões elas não estão nascendo agora no governo de Jair Bolsonaro. Elas também não foram elaboradas e não vieram à tona no governo depois do golpe de 2016, quando o professor Antônio lembrou muito bem o regime jurídico único, que 2 anos após a Constituição se transformou em lei ordinária, a Lei 8.112, eu lembro aqui, sem nenhum medo de errar, que o ponto de partida, o divisor de águas para esse processo de ataques ao serviço público, aos servidores públicos, às despesas de pessoal, aos concursos públicos, à progressão nas carreiras, nasceu exatamente 10 anos depois da Lei do Regime Jurídico Único. Eu me refiro aqui à Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101. Embora ela tenha sido muito divulgada, muito estudada, publicaram-se vários títulos acerca da Lei de Responsabilidade Fiscal, são pouquíssimas as obras, pouquíssimas, eu diria talvez, no máximo 10 títulos, que fizeram a Lei de Responsabilidade Fiscal ser virada pelo avesso. A grande maioria dos títulos publicados acerca da Lei de Responsabilidade Fiscal eram, na verdade, verdadeiras louvações
a seriedade e a importância da lei de responsabilidade fiscal. E aí um colega nosso, professor da Universidade Federal do Paraná, Gerson Lima, que tem uma carreira docente extremamente importante, consolidada, ele publicou um trabalho intitulado Economia, Dinheiro e Poder Político. Vê que trinca da gota serena. Economia, dinheiro e poder político. E num capítulo desse livro, ele vira a lei de responsabilidade fiscal pelo avesso, completamente pelo avesso. E ele chama a atenção de que um dos únicos artigos dessa lei, o artigo 9º, revela que essa lei não foi constituída para construção de responsabilidade fiscal, coisa nenhuma. Essa lei, na verdade, impôs um conjunto de restrições fiscais ao gasto público, mas deixou completamente livres as despesas financeiras, as despesas com a dívida pública. E é lá no artigo 9º que a gente vai encontrar o quê? Encontra-se o seguinte: todos os empenhos elaborados na Lei das Diretrizes, que servem de referência para a lei orçamentária, na verdade, os empenhos estão contidos na lei orçamentária, você empenha, depois você liquida, depois você paga a despesa pública, todos os empenhos serão sustados se não se atingirem as metas fiscais. O que são as metas fiscais? As metas fiscais, elas passaram a ser inseridas nas leis de diretrizes orçamentárias que acompanham o processo orçamentário anualmente. Primeiro se vota a lei das diretrizes entre abril e setembro e depois se faz e se vota a lei orçamentária para o ano subsequente. Então, enquanto não forem atingidas as metas fiscais, todos os demais empenhos serão sustados nas 3 esferas de poder. Para meta fiscal significa o acúmulo de receita para pagamento dos encargos da dívida pública. E é exatamente nessa lei de responsabilidade fiscal, no seu processo de sanção, que você vê o dedo dos interesses do capital. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso vetou que se estabelecessem limites à despesa com juros da dívida pública. Porque, segundo ele, nas razões do veto, o Brasil estaria dizendo ao mundo que aqui haveria restrições aos ganhos de capital para os investidores. Então, se vetou o limite de juros como gasto público na dívida pública e até hoje não se enviou nem ao Senado nem ao Congresso as propostas para limitar tanto o controle da dívida fundada, da dívida contratual, quanto o controle da dívida mobiliária, a dívida em títulos públicos. E aí é interessante que desde 2000, de lá para cá, todos os anos, todas as leis de diretrizes orçamentárias começavam dizendo o seguinte: o artigo 2º, o artigo 3º, o artigo 2º, o artigo 3º. A elaboração e a execução da lei orçamentária anual observará em primeiro plano as metas de superávit primário. Então, a gente passa praticamente 2 décadas sob a tutela do capital, dos ganhos do capital especulativo, em cima do gasto público. E aí sobra para quem a porrada? Sobra para o servidor público federal, sobra para o servidor público estadual, sobra para o servidor público municipal. Porque as pessoas, quando ouvem falar da dívida pública, geralmente associam a dívida às contas do governo federal. Mas o cálculo é geral. Entram as dívidas dos estados, as dívidas dos municípios e também as dívidas da União. E o Brasil abandonou há muitos anos a perspectiva de se endividar para investir na infraestrutura, para investir em bens de capital. Eu digo sempre, quando a gente discute isso nas universidades, que não se trata de uma dívida que está relacionada com estrada, ferrovia, porto, aeroporto, universidades, hospitais, laboratórios, estruturas de ciência e tecnologia. Pelo contrário, essa conversa que os neoliberais dizem de que a dívida pública ela existe porque o Estado gasta mais do que arrecada, é uma conversa que pode se dar crédito 10% disso. Porque, na verdade, o desequilíbrio é a própria dívida pública. Então, se nos manuais de contabilidade a dívida é uma forma de complementar a receita pública, na verdade, hoje, não é a dívida que financia o Estado, é o Estado que financia a acumulação através da dívida pública. E aí, de governos para governos, há sempre o quê? Há sempre um sistema de ataques aos direitos dos servidores. É muito claro também na literatura que entre o governo de Fernando Henrique e os mandatos de Lula e Dilma, eu votei em Lula 2 vezes, votei em Dilma 2 vezes, mas entre os governos de Fernando Henrique, Lula e Dilma, não houve ruptura nessa estrutura que foi construída pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela transformou numa lei complementar
aquilo que foi objeto do pacto de Fernando Henrique com o Fundo Monetário Internacional em 1998 e 1999. O governo não tinha mais reservas cambiais em função da paridade do real com o dólar, ficou muito fácil comprar dólar, mandar receita para o exterior, viajar, importar, etc., etc. Com 4 anos acabaram-se as reservas. Aí Fernando Henrique bate na porta do Fundo Monetário Internacional e diz, preciso de reserva. O Fundo Monetário diz, não tem problema, sente aqui, quer um chá, um café? Entregou 45 bilhões de dólares, mas entregou uma receita. E essa receita foi que, a partir de então, do início do século XXI, o governo brasileiro ia se comprometer em conduzir a sua macroeconomia em 3 pilares. Meta de inflação, câmbio flutuante e meta de superávit primário. Ou seja, o Brasil perdeu a sua soberania para fazer política macroeconômica. O Brasil passou a ser pautado segundo os interesses do grande mercado de capitais, das grandes negociações cambiais, segundo os interesses dos especuladores da dívida pública. Então, de lá para cá, é uma sucessão de cacetadas em cima da política social, dos direitos humanos, dos servidores públicos, dos planos nacionais, dos programas e metas sociais. Vocês vejam que nós aprovamos em 2014 o Plano Nacional de Educação. Mas em 2010 já havíamos aprovado o Plano Nacional de Pós-Graduação. Aí eu pergunto, para onde foram as metas do Plano Nacional de Pós-Graduação e do Plano Nacional de Educação? Muita gente, quando discute o PNE, acha que o PNE só cuida da educação básica. O que eu já ouvi de colegas na universidade se referir ao PNE dessa forma, e eu fico constrangido, porque o Plano Nacional de Educação, ele tanto apresenta metas para a educação básica, mas, sobretudo, para a educação superior. As metas 12, 13, 14, 15 e 16 são específicas para a educação superior e para a pós-graduação. É lá que nós temos como meta para 10 anos de vigência do plano formar 60 mil mestres e 25 mil doutores. É lá que nós temos como meta expansão do acesso ao ensino superior público, o que já havia sido jogado na lata do lixo no primeiro Plano Nacional de Educação de 2001, que saiu do Congresso com a meta de 7% do PIB para investimentos em educação, e Fernando Henrique vetou. E, segundo o regimento do Congresso, todo veto tem que ser apreciado em 60 dias, 90 dias. Sabe quanto tempo levou para esse veto ser apreciado? 8 anos. E quando o veto de Fernando Henrique, a meta de investimentos em educação, foi apreciado, a maioria da bancada do governo, quem era o governo em 2009? Era o governo do PT, era o governo de Lula. A maioria votou pela manutenção do veto de Fernando Henrique. Entenda uma coisa dessa? Embora nós tenhamos, no Plano Nacional de Educação aprovado em 2014, a Lei 13.005, tenhamos expandido para chegarmos à meta de 10%. Eu estava no Congresso, eu era deputado federal e redigi essa emenda, claro, não nasceu da minha cabeça sozinho, foi uma emenda construída com a sociedade civil, com o ANDES, com a CNTE, com o Fórum, mas nós chegamos lá e assinamos a meta dos 10% do PIB. Mas foi pancada de todos os lados. Quando, em 2012, a Câmara aprova o Plano Nacional de Educação, o primeiro-ministro do governo a se manifestar contrário foi Guido Mantega. Guido Mantega emitiu uma declaração dizendo que era uma irresponsabilidade, que as metas do Plano Nacional de Educação aprovadas na Câmara, que depois remeteu o projeto ao Senado, iam quebrar com as contas públicas. Meu Deus, os mesmos argumentos que o ministro atual da Educação, Abraham Weintraub, disse contra o relatório da PEC do Fundeb, do Fundo para a Educação Básica. Então, o que está acontecendo nesse momento, no governo de Jair Bolsonaro, não é nada que não já estivesse acontecendo, pelo menos desde a vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que mudou é o calibre, o que mudou é a agressividade, o que mudou é a profundidade e a amplitude do ataque aos direitos dos servidores. Ora, como o professor Antônio colocou muito bem, e estava, inclusive, acho que o professor Antônio se lembra, já lá no finalzinho do Congresso do Andes, nós fomos surpreendidos porque o ministro da Economia disse que o servidor público era parasita, e eu que gosto de escrever literatura de cordel, fiz um versinho dizendo mais ou menos assim, né? Somos todos parasitas, gostamos de trabalhar, o nosso salário é suado, não vem nos apurrinhar. No final dizia, o Estado só chega ao povo pela mão do servidor. É exatamente isso. Vamos observar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todo o Sistema Único de Saúde, dividido entre a União, os estados e municípios, a Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda, os servidores da Fiocruz, de todos os hospitais universitários, hoje constituídos em torno da EBSER,
todos os docentes, técnicos e servidores das universidades federais, dos institutos federais de educação. Ora, você dizer que o servidor público não trabalha, que é parasita, e que é nas costas do servidor público que você vai ajustar as contas públicas, isso é uma infâmia, isso é uma irresponsabilidade, é um crime contra o direito à informação. Porque qualquer estudante de economia, contabilidade, direito, qualquer aluno que tenha traquejo para as contas matemáticas, ele hoje, com a internet no celular, com a internet em casa ou no lan house, eu não sei nem se tem mais lan house por aí, tem tanta gente com acesso à internet no celular em casa, mas qualquer um pode acessar. E você vai ver que o maior peso do desequilíbrio fiscal entre receitas e despesas não é salário de servidor, não é despesa com a função educação, não é despesa com a função saúde, nem com a função investimento, que deveria ser o coração, a pedra de toque de um capitalismo industrial, de um capitalismo produtivo. Quando a gente compara 2018, 2019, 2020, a gente quase infarta. Porque se você comparar 2019, a função educação mais a função saúde mais a função investimento, isso representa apenas 37,41% de todos os dispêndios do Tesouro Nacional em 2019, com juros e amortização da dívida pública. O Paulo Guedes está arretado. Ele deve estar subindo pelas paredes porque ele está sendo obrigado a gastar fora do roteiro ultra neoliberal. Veja a demora desse governo em aprovar medidas que cheguem aos estados e municípios. A demora desse governo em aprovar medidas que cheguem aos desempregados, aos subempregados, aos ambulantes, aos feirantes. Agora, veja a rapidez desse governo e a sua capacidade estrutural, como a gente viu agora na PEC 10, de, no meio de uma medida constitucional que visa atacar a pandemia, que visa combater o coronavírus, o que é que eles colocam no meio dessa medida? Autorização para o Banco Central comprar papel podre de instituições financeiras. E colocam lá uma série de mentiras, dizendo que vão ajudar micro e pequena empresa. Gente, qualquer pesquisa no Google vai revelar, micro e pequena empresa não emite debêntures, não emite ações, não são sociedades anônimas. Então, é uma fraude, usando-se de uma pandemia, para poder justificar os interesses do quê? Do grande capital financeiro, das grandes transações com papéis, títulos, que representam, nos últimos 40 anos, um grande instrumento de acumulação do capital. Então, é um governo mentiroso, é um governo fascista, é um governo que manipula as informações, é um governo que tem ódio do conhecimento e da ciência, por isso é que ele tem ódio das universidades. Vejam a porrada que o governo levou quando tentou nos empurrar de goela abaixo o programa Futurice. Todo mundo se lembra. Por que não teve uma única região do país em que você pudesse ter dito, olha, ali no Sul, algumas universidades aprovaram, aplaudiram, vão assinar o protocolo para aderência ao Futurice? Nenhuma. Aí eles começaram a imitar aquelas séries de filmes, né? Velozes e Furiosos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fizeram o Futurice 2, o Futurice 3, o Futurice 4, o Futurice 5. Eu fui a Santarém, ano passado, em agosto, convidado pelo pró-reitor Tiago, aqui da Universidade Federal, para discutir no Fórum dos Pró-Reitores de Planejamento o Futurice. E ficou prego batido, ponta virada. Ficou claro que era uma proposta que ataca frontalmente a autonomia das universidades, que quer desresponsabilizar a União com o financiamento da educação superior pública e da pós-graduação, querendo jogar as universidades para as estruturas de mercado, ou seja, monetizar espaços, terrenos, propriedades das universidades junto ao capital privado, jogar a universidade na dependência do financiamento de fundos financeiros privados para a gente poder turbinar a pesquisa no Brasil. Já imaginou a universidade deixar de receber fundo público e passar a buscar financiamento para os seus programas de pós-graduação e de pesquisa com fundos financeiros privados? Duas lógicas incompatíveis. A lógica dos fundos é o maior rendimento no menor espaço de tempo. Essa lógica não cola, ela não se integra com a lógica da pesquisa, da maturação acadêmica, da produção científica. Então, nós estamos sendo atacados por um governo que aprofunda de forma muito mais grave o que se fez no governo de Michel Temer, retoma a lógica da lei de responsabilidade fiscal e da prioridade que se dá à dívida pública. Eles estão extremamente preocupados. Eu vou concluir aqui lembrando o que disse o Mansueto Almeida, secretário do Tesouro, recentemente. Ele já faz previsões de que o déficit público, que na lei das diretrizes orçamentárias estava aí oscilando entre 120, 130, 140 bilhões, ele estima que o déficit público possa chegar ao final desse ano a 500 bilhões.
e ele defende literalmente a retomada do programa de reformas e de ajuste fiscal. Ou seja, se nós estamos passando por essa crise sanitária, por essa crise humanitária violenta com o coronavírus, se nós estamos arrancando sob pressão algumas medidas, mas ao mesmo tempo levando rasteiras, como essa que se referiu o professor Antônio, e no meio de uma proposta de reforma da Lei de Responsabilidade, que é o PLP 39, eles colocam o controle, colocam o contingenciamento, colocam as restrições à expansão dos gastos com o pessoal. Mesmo assim, algumas medidas estão sendo arrancadas a fórceps. No meio disso, nós já estamos tendo que nos prepararmos para 2021, porque saindo de 2020, com essa montanha de gastos emergenciais para socorrer desempregados, para socorrer o combate à pandemia, eles virão, como se diz aqui em Pernambuco, com gosto de gás. Virão um gosto de gás para botar para lascar em cima do serviço público. Eles já não se satisfazem com a emenda 95. Eu só concluo lembrando que no dia 5 de novembro do ano passado, 5 de novembro, Paulo Guedes foi ao Congresso e de uma vez só. Ele apresentou 3 propostas de emenda constitucional. A PEC 186, a PEC 187 e a pior de todas, a PEC 188. Se a gente entendeu e denunciou que era um crime contingenciar por 20 anos a despesa não financeira com a emenda constitucional 95, a PEC 188 vai mais além. Ela torna ad infinitum a dependência do Estado para com a dívida pública. Ou seja, a PEC 188 propõe que a dívida pública seja a âncora fiscal do Estado. Ora, eu entendo que a âncora fiscal do Estado tem que refletir o quê? A Constituição. A Constituição deve ser a bússola, o guia, o GPS da ação do Estado perante a sociedade, ou tributando ou distribuindo riqueza pública, e não a dívida pública. E o Paulo Guedes já disse que, passada a pandemia, quer voltar para a agenda das PECs 186, 187 e 188. E é por isso que o Bolsonaro está se articulando com os setores mais retrógrados do chamado Centrão, que de Centrão não tem coisa nenhuma, né? É um coletivo de vagabundos que usa mandato público eleito com o voto popular em causa própria para atender aos interesses dos seus partidos, aos interesses econômicos pessoais dos dirigentes desses partidos, dos seus mandatários, senadores e deputados, e é com essa base carcomida, podre da velha política, da velhíssima política, que eles vão querer fazer a transição de 2020 para 2021, voltando com a política de arroz. Então, nós temos que nos unificar e temos que ter uma leitura mais ampliada, porque o que está em jogo é ou a gente começa a acumular forças e conhecimento e capacidade de articulação no movimento social, no movimento sindical, para fazer o enfrentamento e gerar uma ruptura com esse modelo, ou não adianta imaginar que vamos ter um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e vamos conseguir conviver de forma civilizada com esse capitalismo. O capitalismo periférico no Brasil, na América Latina, financiarizado, rentista, ele chegou num nível de acumulação onde não há a menor possibilidade da gente retroagir a 44 e fazer um novo acordo de Bretton Woods, onde o equilíbrio do trabalho com os estados e com o capitalismo vai gerar mais 25 anos de bem-estar. Quem pensa dessa forma está cometendo um erro gravíssimo, ou seja, está incorrendo por desobservância daquilo que disse Florestan Fernandes, um diagnóstico errado leva a sacrifícios inúteis. Nosso papel é muito importante e esses debates que nós estamos fazendo são fundamentais para a gente não ficar preso à conjuntura, ter capacidade de resistir, mas ao mesmo tempo de olhar de uma forma muito mais ampla para o que está aí, e não é de hoje, não é da agora. Lamentavelmente, inclusive, passou por um governo de esquerda nos quais muitos de nós votamos. Muito bem, muito obrigado aí pela excelente apresentação aí do professor Rubens Santiago e a primeira fala do professor Antônio Gonçalves. Estamos aqui no ar, tem várias pessoas já se manifestando com perguntas, com questionamentos. Bem, antes de fazer referência a essas questões, né, dos que estão acompanhando essa atividade, essa live, eu queria destacar 2 pontos, né? Como bem colocou os colegas, né? As coisas vão se agravando a partir daquele movimento que aconteceu lá em torno de 2016, né, com o impeachment da Dilma, e aí se aprofundou, né, com medidas
contra a população de um modo geral, né, instituídas no governo do Michel Temer, e agora com o governo Fernando Bolsonaro. Claro que aprofundando, né, medidas, iniciativas que já vinham de momentos anteriores, né, de restrição de direitos dos trabalhadores de um modo geral e especialmente dos servidores públicos. E aí, mais no governo Temer, com a aprovação lá da famigerada Emenda Constitucional 95, né, com o teto dos gastos, que vai limitar investimentos nas áreas sociais, e esses recursos que são arrecadados pelo Estado, né, que deveria estar se revertendo para atender as necessidades da população de um modo geral, através da educação, saúde, moradia, investimentos na área social, vai para o pagamento, né, da dívida, para os serviços da dívida, como muito bem colocou o professor Paulo Rubens, né? E aí ele faz um retrospecto e vê que a origem disso está lá na aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, na verdade, só contribuiu para maquiar, né, mascarar o gasto também com o pessoal, né? Porque você várias atividades que seriam desenvolvidas seriam de responsabilidade do Estado, terceirizado, né, se contrata empresas, e aí tem um gasto também embutido com o pessoal nessa contratação de serviços, né? E aí fica aquele discurso dos economistas, né? Tem o Luiz Nassif que diz, os cabeças de planilha, diz que diminui o gasto público com o pessoal, né? E agora está se aprofundando, né? Atacando mais ainda os servidores públicos com essa lógica, esse discurso de redução de gastos com a área social, com a educação, com saúde, inclusive mudando o próprio a diretriz do financiamento do Sistema Único de Saúde, né? E agora com a pandemia nós estamos vendo a única forma de enfrentar não é com o serviço privado de saúde, é com o serviço público, né? O Sistema Único de Saúde, que o próprio Mandetta foi um dos grandes responsáveis para a mudança do financiamento. Agora, não tem como referência o número da população das cidades, dos municípios, para financiar a atenção básica, pelos que estão cadastrados, né? Então, eu queria que vocês tocassem mais nessas questões, e aí vem a mais recente, né, que é a aprovação dessa lei complementar, 39 e 20, que aí também já vai na mesma linha e complica ainda mais a situação. E para completar, acho que fazendo referência a já duas questões levantadas aqui pelos ouvintes, né? Primeiro, o que coloca o nosso companheiro Cláudio Messias, né? Vou ler aqui. A pergunta dele, nesse contexto afirmado pelo presidente do Andes, de ameaça a direitos historicamente construídos, se fica viável uma ação judicial cautelar para garantir a nulidade desse congelamento de salários, progressões e de retirada de direitos, né, instituída aí por esse projeto de lei complementar aprovado. Bom, eu estou lendo aqui a pergunta do Cláudio, enquanto o Irelânio volta, a gente vai conversando aqui, tá bom, Paulo? Para não ter uma descontinuidade. Eu não tenho esperança nenhuma numa ação judicial, não é a minha área, uma ação cautelar, mas a gente, no Andes, tem uma ótima assessoria jurídica nacional, a gente tem conversado sobre possibilidades jurídicas, mas eu acho que não é o caso. A caracterização política que a gente faz é de que há uma disputa intra-burguesa, né? O Bolsonaro ele não era o projeto original da burguesia nacional, que, com o capitalismo em crise, precisava radicalizar nos ataques na retirada de direitos. E o Bolsonaro
com o seu posto Ipiranga, sempre disse que estava disposto a isso. Só que o projeto de Bolsonaro não tem nenhuma consonância, nenhum acordo com os marcos da democracia burguesa. O que Bolsonaro quer é fechar o regime, ele está tentando criar o caos para criar um ambiente propício para o fechamento do regime. Né? Esse é o objetivo. Então, há uma disputa entre a burguesa. Eu não acho que o Supremo vá querer interferir nos outros poderes, enfim. O que eu acho que pode efetivamente modificar, primeiro, irmos no passo a passo. Tentar evitar o veto presidencial, que eu acho que já disse que vai vetar, tentar derrubar esse veto no Congresso, quando voltar. Né? Isso é possível. Fazer pressão, mesmo com isolamento social, a gente fez pressão na PEC 10, encheu a caixa postal dos parlamentares. O Paulo aqui conhece bem o Congresso, já esteve lá, né, e sabe como é que essa pressão de fora para dentro acaba interferindo. Tem eleição municipal aí, e tem muito deputado que vai ser candidato a prefeito, e sabe o que é que significa congelar salário de servidor no município. Tem muito município que a economia gira por causa do salário de servidor, inclusive. Né? Isso tem um impacto econômico enorme. Então, é pressionar para derrubar o veto. Suponhamos que o veto seja mantido, aí nós vamos fazer luta. Porque é uma lei se muda, a gente já fez greve que mudou lei, né? É mais fácil mudar do que uma PEC, uma emenda constitucional, que requer um rito maior, mas uma lei é possível de mudar. Então, eu aposto mais, acredito mais na nossa capacidade de organização e luta do que sair alguma coisa boa para a gente dessa disputa intraburguesa. Não sei o que o Paulo pensa, mas eu passo a palavra para ti, Paulo, para a gente ir conversando. A Luciana, antes de passar para ti, Paulo, a Luciana perguntou o impacto disso na nossa carreira e na nossa progressão. Na verdade, congelar tudo, né? A gente, na carreira docente, que pode a cada 2 anos pleitear uma ascensão na carreira, isso tem um impacto que pode esbarrar nessa limitação imposta pelo PLP 39 de 2020. Então, o dano, não se sabe muito claro como o impacto que isso vai ter, inclusive, no tempo de trabalho. Enfim, tem muita coisa ainda que a assessoria jurídica está estudando, a gente vai aguardar o texto final, mas já é possível afirmar que vai ter um grande impacto, tanto na remuneração quanto na carreira. E as duas coisas andam juntas, porque a nossa carreira está desestruturada, nós não temos piso, os níveis não dialogam entre si, não tem um step constante. Fizeram aí um remendo a partir daquela planilha em 2019 de reajustes diferenciados para tentar dizer que um nível dialogava com o outro, mas isso não tem força de lei, é apenas uma planilha, uma tabela. E no Fonasef nós temos debatido isso, e o cálculo é de que nós já temos aí um acúmulo, né, de perda salarial já de em torno de 33%, né, de poder de compra, né, enfim, de perda salarial nesses últimos anos. E isso é muito grave, né? Isso é muito grave. E, bom, é isso. Paulo, está contigo. Tem uma outra questão, eu vou também, eu concordo com você, Antônio, concordo bastante, inclusive, mas há uma outra questão que contradiz a própria lógica da economia de mercado. Né? Ora, se você observar a composição do PIB, do Produto Interno Bruto, em qualquer manual de economia, em qualquer economia 1, de qualquer curso, contábeis, etc., você vai ver que se entende o PIB como o resultado de um conjunto de fatores. O consumo das famílias, os gastos, o consumo, o investimento do governo, o consumo, o investimento das empresas, sobretudo investimento, e o impacto das importações e das exportações numa economia. Né? Eu já li expectativas de que o consumo das famílias pode representar até 60% a 62% daquilo que faz a construção do Produto Interno Bruto. Ora, nós estamos há 3 anos com uma economia pífia, não é? 2019, 1,1, 2018, 1,3, 2017 também no mesmo patamar, ou menos, se não me engano. Então, como é que você faz para aquecer o PIB? Você vai congelar salário?
Eu publiquei recentemente nas redes sociais um comentário, quando Paulo Guedes falou dessa questão do congelamento, dizendo o seguinte: olha, quando você paga salário, esse salário ele se transforma em pagamento de tarifas públicas, em alimento, vestuário, medicação, plano de saúde, mensalidade escolar, aluguel, condomínio, IPTU, IPVA, ou seja, essa economia que se transfere para o servidor público, ela volta a circular na sociedade. Ela volta a circular na sociedade. E ela volta, em parte, para o próprio governo. Porque em tudo que você paga está embutido tarifa, está embutido, imposto, está embutido contribuição social. Quando você abastece um carro numa bomba de gasolina, você ali tem toda uma planilha de impostos e contribuições estaduais e federais que incidem no preço do combustível. Então, como é que você quer retomar o crescimento econômico? Porque sem o crescimento da atividade econômica não surgem novos postos de trabalho, propondo que por 2 anos, você vai congelar, você vai reprimir reajustes, progressões, ganhos, conquistas nas carreiras do setor público. E como é que você vai recuperar a atividade econômica? E todo mundo sabe que o empresariado que depende da circulação da mercadoria, o empresariado da esfera produtiva, ele não está raciocinando em termos de ajuste fiscal coisa nenhuma. Até o Paul Krugman, que recebeu o Prêmio Nobel de Economia, criou uma figurinha chamada Fada da Confiança. Isso é uma conversa mole, que o empresário bate palma para o governo, que o governo é austero, faz ajuste fiscal. O empresário quer mercado, e mercado é consumo. Mercado é consumo. Se você passa 2 anos sem correção de salário, sem progressão, seu poder aquisitivo cai, sua capacidade de consumo cai. Então, como é que você vai estimular o empresário a voltar a investir na esfera produtiva, gerando emprego, comprando matéria-prima, colocando a mercadoria em circulação, se ele não tem perspectiva de mercado? O que ele vai fazer? Ele vai pegar o capital que ele teria para aplicar na esfera produtiva e vai aplicar no rendimento. Ele vai aplicar nas diversas opções de rendimento que ele tem, a começar dos títulos públicos. É isso que vai acontecer. Então, é um governo canalha, do ponto de vista da lógica do próprio pensamento da economia de mercado. Por quê? Porque ele está tão comprometido com uma esfera da economia do capital, que é a esfera da circulação financeira, puramente financeira, que ele já não está nem aí para a retomada da atividade produtiva. Eu falo muito isso quando vou para as universidades discutir com os estudantes. Se você pegar 1 bilhão e aplicar na esfera produtiva, você está circulando a moeda, você está comprando matéria-prima, você está alugando máquinas, comprando galpões, você está pagando salários, você está fazendo com que a economia ela se oxigene. Agora, se você pegar 1 bilhão e comprar em título público ou em qualquer outra transação, qualquer outro tipo de papel em que a renda é via juros, você está empregando quantas pessoas? Ora, o que alguns economistas, inclusive colegas nossos de universidades, estão dizendo agora? Eles foram veementemente contrários ao papel da auditoria cidadã, da coordenadora nacional Maria Lúcia Fattorelli, em questionar as operações que foram concedidas ao Banco Central com a PEC 10. Alguns deles chegaram a dizer que isso era uma vergonha, que era propor um calote. Ora, é lamentável que alguns colegas, do alto da sua carreira acadêmica, titulação, publicações, orientações, etc., legitimem que uma parte rica da sociedade, para aumentar o seu rendimento, aumentar o seu patrimônio, se alimente da supressão de direitos sociais da maioria da sociedade. Essa visão absolutamente míope, né, sem a menor sensibilidade social, de que se o Banco Central não comprar esses papéis, vai descapitalizar investidores. Eu li um artigo de um professor, José Luiz Oreiro, criticando veementemente a postura da Maria Lúcia Fattorelli da Auditoria Cidadã, dizendo que por trás desses fundos que compram esses papéis estão as poupanças de advogados, professores universitários, médicos, tudo bem, tudo bem. Cada um tem o direito de aplicar o seu excedente de renda, de rendimento, onde quiser. Agora, é legítimo numa sociedade absurdamente desigual como a nossa, profundamente desigual. E eu li ontem, comecei a estudar os extratos da Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios Contínua, do IBGE de 2019, e fiquei estarrecido. O Nordeste é a única região em que aumentou a desigualdade no ano passado. O Nordeste é a única região em que aumentou a desigualdade no ano passado. E ela se manteve praticamente estagnada ao longo desses últimos 4 anos. Alguns estados subiram um pouquinho no índice de Gini, mas muito pouco, residualmente, mas no Nordeste a desigualdade piorou. Então, aqui tem gente que vai morrer do coronavírus porque não tem saneamento, não tem drenagem, não tem abastecimento d'água.
não pode se alimentar adequadamente, o organismo não tem imunidade. Como a gente viu há 5 anos, com o caso do Zika vírus, as mulheres que geraram crianças com microcefalia, quando se foi investigar através da Fiocruz, quase 80% daquelas mães moravam em condições absolutamente insanas, insalubres, absolutamente injustas, sem água, saneamento básico, drenagem, coleta de lixo. Aí depois a culpa é da muriçoca. Então, o que nós estamos colhendo na pandemia é um reflexo claro e cristalino de um modelo de capital que concentra a riqueza, sobretudo na esfera financeira, precariza a função pública do Estado, aquela que está definida na Constituição de 88, e quer usar a pandemia para colocar mais benefícios ainda para os setores financeiros. Eu vi agora que o Banco Central e o Ministério da Economia vão reduzir pontos percentuais na alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido que tem que ser recolhida pelos bancos. Os bancos, que no Brasil monopolizam quase 90% do crédito em 5 instituições e determinam as taxas de juros, os bancos que têm tido lucros astronômicos, os bancos que de 2006 para cá entraram, mergulharam de ponta cabeça nas operações compromissadas com o Banco Central. E hoje eles têm mais de 1 trilhão do estoque da dívida mobiliária financiada pelo Banco Central com as operações compromissadas, pagando a taxa Selic em operações de curtíssimo prazo, sem fazer nada. Então, quer dizer, nós temos que construir um processo de resistência. Eles vão nos atacar, eles vão nos congelar salário, eles vão nos protelar, postergar a progressão nas carreiras, mas nós temos que construir uma unidade profunda do conjunto dos servidores, da FASUBRA, do ANDES, da CNTE, dos servidores da educação, dos servidores da saúde, da assistência social. Não tem como a gente comemorar, retiramos a educação do contingenciamento, retiramos a saúde do contingenciamento, livramos a cara dos profissionais de saúde e segurança de ter os salários congelados. Gente, se nós continuarmos permitindo e aplaudindo esse tipo de fratura, todos nós seremos fritados ao final da história. Então, nós temos onde buscar as informações, inclusive nos portais oficiais do próprio governo, do IPEA, do IBGE, do Banco Central, da Secretaria do Tesouro. Temos condições, sim, de utilizar as informações para construirmos um combate mais amplo, mais contundente. Como o Antônio bem lembrou, provavelmente, certamente, até que se decida o contrário, teremos eleições municipais e o governo não quer eleições. O governo não quer eleições porque ele sabe que vai ser derrotado. Primeiro, porque o presidente saiu do partido que o elegeu. Segundo, porque o partido que ele queria construir a aliança pelo Brasil foi para o ralo, foi para o vinagre. Ele não tem um partido hoje. Então, ele vai se agregar com um monte de oportunistas, vai lançar aqui e acolá um candidato a prefeito de uma capital, um candidato de uma cidade grande, de porte médio, mas a perspectiva é que o governo seja derrotado. Ou, no mínimo, vai ficar lá com aquele percentual de fiéis eleitores que não enxergam absolutamente nada do que está acontecendo no país e querem seguir esse governo até a morte, né? Então, o governo não quer eleições, porque ele pode ser derrotado nas principais cidades, ele pode ser derrotado nas cidades de médio e grande porte, e isso vai influenciar no ânimo eleitoral e político e democrático da população para 2022. Bolsonaro é candidato à reeleição, outras candidaturas estão sendo incensadas aí pela burguesia, pelo patronato, óbvio, porque é muito melhor ter um candidato, aspas, civilizado e comprometido com certo grau de democracia do que esse candidato Jair Bolsonaro, caso venha a ser candidato à reeleição. Então, esse jogo ele precisa ser jogado, mas, acima de tudo, com a perspectiva de acúmulo de força para construir uma ruptura. Não dá para a gente imaginar que tudo se resolve em 2022, seja voltando o Lula, o Haddad, o Boulos, o Ciro, qualquer um que seja. Não dá para imaginar entregar todas as cartas, toda a capacidade de luta e mobilização dos movimentos sociais nas eleições. Como disse Antônio, eu passei 3 mandatos na Câmara Federal, bati de frente em várias situações, inclusive contra os governos nos quais eu havia votado. A emenda constitucional do Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano, perdi. A emenda constitucional para não se retirar dinheiro da Seguridade Social, perdi contra uma emenda constitucional proposta pela Dilma em 2011 e várias outras situações. Eu fui titular da CPI da dívida pública, votamos um relatório contrário ao relatório oficial do governo, do PT, de outros partidos de esquerda, do Banco Central, mas saímos de cabeça erguida porque dizíamos que havia manipulação, havia fraude, havia tolerância com as estruturas de dominação do capital. Isso tudo, lamentavelmente, está sendo mais uma vez comprovado agora. Então, o Andes, que sempre se destacou pela capacidade de luta, pela capacidade de enfrentamento, pela autonomia frente ao governo e aos partidos,
Esse é o caminho que o Andes tem que consolidar nessa conjuntura e que sirva de exemplo para outras centrais, para outras entidades nacionais de trabalhadores e trabalhadoras, de que não se perde a autonomia, não se perde a soberania, não se perde a capacidade de lutar, por mais que nós tenhamos identidade com candidatura A, B ou C, com partido A, B ou C, porque as estruturas, elas são feitas para permitir a reprodução e acumulação do capital. Ou a gente acumula para desmontar essas estruturas, ou nós vamos ficar pela periferia comendo as beiradas do prato e nunca vamos chegar a uma sociedade justa, igualitária, radicalmente democrática nos direitos e radicalmente democrática na partição da riqueza. Infelizmente, o tempo, já estamos mais de 1 hora nessa live, e a proposta era girar em torno desse tempo. Então, vamos passar aqui para as considerações finais, antes dos dois convidados dessa live. Mas antes, eu só colocar uma questão aqui que um dos ouvintes apresentou, né? Diante dos ataques ao professor Wallace Ferreira, que é do campo de Sumé, da UFCG, diante dos ataques às universidades públicas em vários níveis, desde ao ataque à democracia interna, quando indica reitores, ao financiamento da pesquisa e os ataques aos salários dos servidores. Diante desse cenário, pergunta aos colegas como vocês avaliam as ações de algumas reitorias que têm se alinhado com esta política de ataque aos servidores. Um exemplo concreto é as manobras internas, né, que se observam em várias instituições para dificultar progressões e promoções dos docentes. E aí eu aproveito e coloco também a seguinte questão, né? Quer dizer, diante desse quadro tão bem analisado aí por vocês, qual seriam as questões centrais que a gente deveria se deter para enfrentar esse quadro tão adverso, né? Quer dizer, porque parece ser essa também a ansiedade por parte da maioria dos servidores públicos, né? O que nós devemos fazer concretamente, objetivamente, para reverter esse quadro, essa situação tão drástica, né, que nós estamos vivendo? O que fazer? E aí eu pediria para vocês, talvez, em tão pouco tempo, 5 minutos, né, para tentar dar algumas respostas, né, a essas questões e fazer as considerações finais, né? É claro que vocês colocaram tantas coisas, né, que a gente poderia ficar aqui por muito tempo discutindo, né? Mas tem que ter mais umas todos 3 nós sabemos também que temos muitas outras coisas para fazer ainda hoje, né? Com certeza, tanto o Antônio, Paulo... Mais 2 debates. Isso. E aí, talvez em 5 minutos, mais ou menos, aí, para vocês fazerem essas considerações finais. E antes de passar a palavra para vocês, na ordem, né, o Antônio e o Paulo, eu queria agradecer em nome do CG a participação de vocês dois e a colaboração que estão dando, né, para esse debate. Depois nós vamos disponibilizar essa gravação, né, e isso vai dar frutos, né? Vamos continuar a discussão. Então, com a palavra, Antônio, e para finalizar, o Paulo Rubens. Muito bem. Sem dúvida, as instituições de ensino superior públicas são vistas pelo governo federal como um polo de resistência, né? Isso tem sido ao longo do tempo. E não é à toa as tentativas inúmeras de, mesmo com todas as fragilidades, com o modo da gente escolher reitores, a gente tem no Andes uma crítica muito grande a isso, mas o governo tem tentado judicializar esse processo, colocar interventores, como é o caso da Universidade Federal da Grande Dourados, e a gente tem observado que alguns gestores têm acordos políticos, no sentido, têm acordo com a linha política do governo e buscam implementá-las, outros se sentem chantageados, né, com ameaça de responder processo depois,
se não a implementar iniciativas como a Instrução Normativa 28, e outros são interventores mesmo, né, como a gente está vendo lá na Grande Dourados, em que a reitora interventora não hesita em aplicar os mesmos métodos do governo Bolsonaro. Isso é muito ruim, é um ataque frontal, é inconstitucional, um ataque frontal à autonomia das instituições, pela qual a gente tanto luta, mas eu quero falar da luta. Para a gente só vai conseguir barrar essas coisas se nós tivermos uma capacidade de fazer unidade na luta. Unidade da classe trabalhadora, né, para derrotar esse projeto neoliberal, que é uma tentativa do sistema capitalista que está em crise estrutural, de tentar se reinventar, e a gente sabe que essa conta nós não vamos pagar, e estamos atentos e atentas a um possível fechamento de regime e retirada das poucas liberdades democráticas que ainda temos. Entendemos que lutar por direitos temos que fazer a unidade de ação com a classe trabalhadora. E para impedir o fechamento de regime e lutar por liberdades democráticas, é possível, sim, a gente, inclusive, fazer uma aliança tática com frações da burguesia na defesa mínima da democracia, das liberdades democráticas. Da onde que a gente vem? A gente saiu no Congresso do Andes em São Paulo, apontando a construção da greve do Andes, preferencialmente com os servidores públicos e também com as entidades da educação. No caso das entidades da educação, a gente conseguiu avançar, tivemos uma reunião em março conjunta dos setores das federais e estaduais, e ali, naquele mesmo final de semana, dias 14 e 15 de março, foi constituído no dia 15, junto com a FASUB e o SINASEF, um Comando Nacional de Mobilização e Greve. Então, é nesse sentido, nessa direção que nós estamos caminhando. Uma greve vai ser inevitável, ou a gente vai fazer isso, ou vão congelar salário, carreira, vão criar condições para reconfigurar o Estado Nacional que nós explicitamos aqui nesse debate. Então, é por esse caminho que a gente tem que seguir, fortalecendo a nossa luta, que é histórica no Antissindicato Nacional, um sindicato que é autônomo, que tem as suas seções sindicais combativas, com autonomia também, e que tem contribuído muito com o nosso processo de luta. Mas não podemos perder de vista o nosso projeto estratégico como classe trabalhadora. E, para isso, passa por um processo de reorganização da classe. Esse processo de reorganização da classe tem que contar com todo mundo, com a CSP com Lutas, que é a central onde nós estamos, também com o Fórum Sindical Popular de Juventude, de luta por direitos e liberdades democráticas, que está se constituindo em vários estados. Obviamente, nesse período da pandemia, a gente tem uma dificuldade concreta de falar em greve, a gente está tentando salvar vidas, se manter vivos e vivas, estamos implementando ações de solidariedade, inclusive na Regional Nordeste 2, a qual pertence a ADUF-CG, os nossos companheiros, o Cunha, que é da ADUF-CG, e a Cris, que é da ADUF-PB, são vice-regionais, estão nessa tarefa de mapear as ações de solidariedade para que a gente possa se envolver. A prioridade é salvar vidas, mas não podemos deixar de manter a nossa mobilização para a conquista de direitos e liberdades democráticas. Muito obrigado à ADUF-CG, muito obrigado a Irelane pelo convite, a Luciana também, que eu sei que está nos acompanhando, e a técnica que está aí. Paulo, um grande prazer te ouvir, um grande abraço, espero que a gente tenha outras oportunidades como essa. E também, me dirigindo ao Paulo, a gente está prevendo uma live do Andes um tanto lúdica, com poesias, e ele já está convidado a participar, porque é um grande artista também, sensível, que fez uma música que teve uma grande difusão na defesa dos servidores e servidoras públicas durante o Congresso do Andes, na ADUSP. Muito obrigado, viu, Irelane? Agora, Paulo, tentar em 5 minutos ver se é possível. Eu vou apertar, porque agora, às 4 horas, eu começo um debate com a Comissão Pastoral da Terra, Regional Nordeste. Nós vamos discutir um pouco essas medidas e o impacto na educação no campo, o impacto na reforma agrária, na agricultura familiar, enfim. Mas eu também quero agradecer a você, Irelânio, a Luciana, a Associação dos Docentes,
nossos queridos companheiros e companheiras aí de Campina Grande, agradecer ao Antônio, um prazer muito grande estar nesse debate com o Antônio. Eu me coloco à disposição do Andes também, para que a gente possa construir juntos esses caminhos, esses processos de reflexão. Eu, na minha dissertação, eu apontei ao final uma série de sugestões, uma série de propostas para os programas de pós-graduação em educação, no sentido de que a gente aprofundasse a discussão do financiamento, não do ponto de vista do cálculo numérico em cima do orçamento, mas que a gente fizesse a relação das políticas de financiamento e orçamento com a disputa macroeconômica, os rumos do processo de produção social e a apropriação privada da riqueza. Acho que falta muito. Nós temos uma entidade nacional, a Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, a FINEDUCA, que acabou de fazer um congresso em Belém no ano passado, mas é preciso aprofundar e nos apropriarmos dessa compreensão macroeconômica. Vou deixar aqui uma sugestão que eu tomei conhecimento ontem. O professor Ladislau Dolbor, da PUC de São Paulo, que é um grande estudioso das questões do capital, do sistema financeiro, disponibilizou na sua página e disponibilizou também de forma aberta na página da editora do seu último livro, esse livro, A Era do Capital Improdutivo. A Era do Capital Improdutivo. A página do professor Dolbor é dolbor.org, dowbor.org, também está disponível na sua página. É um trabalho impressionante, como é profundo, como é claro, como é didático, para nos ajudar, a quem não é do meio sindical, a quem não é do campo das políticas sociais ou do campo econômico não ortodoxo, a compreender essas entranhas, não é, do capital improdutivo e por que se chama a esse capital de capital improdutivo. Então, eu agradeço essa oportunidade, deixo um grande abraço a vocês, estou à disposição, quem sabe vamos nos reencontrar rapidamente para a gente poder aprofundar esse debate. Um grande abraço a todos e um bom final de semana de luta, resistência, fiquem em casa, saúde e vamos estar juntos. Um grande abraço. Obrigado a vocês, obrigado àqueles que acompanharam essa live. Infelizmente, o tempo é curto, né? Mas foi muito boa a participação de vocês. Eu só queria, antes de encerrar, fazer aqui um pequeno comercial, porque ela estava acompanhando essa live, a Maria Lúcia Fatorelli, e ela está convidando todos vocês a participarem logo mais às 19 horas no YouTube da Auditoria Cidadã da Dívida. Eles vão fazer uma live hoje às 19 horas e muitas questões tratadas aqui, com certeza, com mais e tal. Então, seria ótimo se todos pudessem participar. A do CG agradece a participação do Paulo Rubens e do Antônio Gonçalves, nosso presidente, né, do ANDE, Sindicato Nacional, e aqui nós encerramos essa atividade, agradecendo e vamos à luta, continuamos na luta, embora estejamos em quarentena, né?